Saudação especial, outra vez. Livro de hoje, Conselhos para a Igreja. Essa edição aqui é a página 157, 158. O texto é um pouco grande, mas é um assunto importante, eu penso que vale a pena o tempo. Diz assim: o Senhor gostaria que seu povo fosse previdente e cuidadoso, gostaria que praticasse economia em tudo e nada desperdiçasse. Deves procurar saber quando poupar e quando gastar. Não podemos ser seguidores de Cristo a menos que neguemos o eu e exaltemos a cruz. Devemos pagar honesto e pontualmente. Pega os pontos caídos, conserta o fio corrido e sabe exatamente o que pode ser chamado propriamente teu. Deves cortar todos os pequenos valores gastos para satisfação própria. Deves anotar o que é usado simplesmente para satisfazer o gosto e cultivar um apetite pervertido, epicurista. O dinheiro gasto em guloseimas inúteis pode ser usado para acrescentar confortos e utilidades substanciais ao teu lar. Não deves ser avarento, mas honesto contigo mesmo e com teus irmãos. A avareza é um abuso das beneficências de Deus. O esbanjamento é também um abuso. Os pequenos desperdícios que julgas indignos de considerar entram no cômputo final. Quando fores sentados a gastar dinheiro em bugigangas, deveis lembrar a abnegação e o sacrifício de Cristo para salvar o homem caído. Nossos filhos devem ser ensinados a praticar abnegação e domínio próprio. A razão por que tantos pastores sentem que têm muitas dificuldades financeiras, que não contêm os seus gostos, apetites e inclinações. A razão por que muitos homens vão à bancarrota e desonestamente se apropriam do alheio é que procuram satisfazer os gostos extravagantes da esposa e dos filhos. Quão cuidadosos deviam ser os pais e mães em ensinar aos filhos a economia por preceito e exemplo. Não é a melhor coisa aparentar ser ricos, ou algo acima do que somos na verdade, humildes seguidores do manso e humilde Salvador. Não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Como será que Jesus considera a nossa provisão egoísta para a satisfação do apetite, para deleitar nossos hóspedes ou para satisfazer nossa própria inclinação? Tornar-se um laço para nós procurarmos fazer ostentação ou permitir a nossos filhos que estão sob nosso domínio que o façam. Coisa alguma que possa ser utilizada deve ser lançada fora. Isso exigirá sabedoria, premeditação e cuidado constante. Foi-me apresentado que a incapacidade para economizar nas coisas pequenas é uma das razões de muitas famílias sofrerem a falta das coisas necessárias da vida. Muitas famílias são pobres porque gastam o dinheiro logo que o recebem. Gastar e usar o dinheiro para qualquer fim antes que o mesmo seja ganho é uma armadilha. O mundo tem direito de esperar a estrita integridade dos que professam ser cristãos. Pela indiferença de um homem quanto a pagar suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Os que têm qualquer pretensão à piedade devem adornar a doutrina que professam e não dar ocasião de que a verdade seja ultrajada em virtude de seu procedimento precipitado. A ninguém devais coisa alguma, diz o apóstolo. Muitíssimos, não se têm educado bastante para manter suas despesas nos limites de seus rendimentos. Não aprendem a ajustar-se às circunstâncias e tomam e tornam a tomar empréstimos, sobrecarregando-se de débitos e, consequentemente, ficam desencorajados. Deveis considerar que uma pessoa não deve dirigir seus negócios de modo a incorrer em dívida. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Decida nunca incorrer em outro débito. Nega-te 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de tua vida, entrar em dívida, e evita como evitarias a varíola. Então, esse assunto aqui eu acho que é mais sério do que parece, porque a impressão que tem é que essa questão de má administração financeira é uma coisa meio que até cultural. Se a gente observar, até as nações, os países de uma maneira geral, tem problema com dívida seríssimo. Os Estados Unidos mesmo, que é sempre considerado a maior economia do mundo e potência militar e tudo mais, a dívida deles também é bastante grande. Na última vez que eu vi, eu acho que estava chegando perto dos 30 trilhões de dólares. Sabe? Então, valores absurdos. Então, parece que é uma coisa meio que cultural. A má educação financeira não é uma coisa que se costuma ensinar nas escolas, por exemplo. Então, muitas vezes a pessoa já tem uma inclinação para ter problema com isso e muitas vezes é incentivado pela família. Fica, às vezes, realmente difícil de ela perceber que aquilo não é bom, que poderia haver um rumo melhor a ser tomado se houvesse mais cuidado com os gastos que tem. Sabe? Principalmente quando a gente coloca isso num contexto cristão, a coisa fica ainda mais séria, porque é compromisso nosso
daqueles que se dizem cristãos, usar os seus recursos financeiros com sabedoria segundo a vontade de Deus. Não é só para satisfazer o seu próprio interesse. Tem as necessidades, tem as coisas que a gente precisa para poder manter a vida, a existência, mas é compromisso também de quem se diz cristão, usar os seus recursos para apressar a volta de Jesus e diminuir o sofrimento, né, das pessoas nesse mundo. Sabe? Então, se não está sendo usado com esse pensamento, não está sendo feito conforme a vontade de Deus. E com certeza a pessoa vai ser cobrada por isso. Há pessoas que têm uma habilidade muito grande para ganhar dinheiro. É um dom que Deus deu. Mas a mesma habilidade que tem para ganhar esse dinheiro, tem uma dificuldade imensa para poder administrar, gasta mais do que ganha, sai comprando tudo, é compulsivo, não consegue se conter. E o pior de tudo é que muitas vezes não vê isso como um problema. O problema maior não é ter essa dificuldade para administrar a parte financeira, se controlar nos gastos. O problema é não enxergar isso como problema, é enxergar o problema nos outros. São os outros que têm dificuldade, é o outro que é pão duro, que é mão de vaca, sabe? Que não solta o dinheiro que eu estou pedindo para ele. E isso muitas vezes acaba encaminhando a pessoa para a desonestidade. Ela não consegue também enxergar, não consegue entender por que outras pessoas prosperam e ela não. Ela vai lá e olha alguém, nossa, ela está comprando carro, está comprando casa, como é que faz isso? Eu não consigo. Só pode estar roubando, está roubando. Porque eu não consigo. Mas ela não percebe que muitas vezes ali os recursos financeiros que ela tem estão sendo drenados em pequenas coisas, nas diversões, nos prazeres que ela tem, não consegue. Ganhou dinheiro, puxa, eu trabalhei, eu ralei, né, e sofri lá, agora é hora da minha recompensa. Então eu vou me divertir, eu vou beber, eu vou comer, eu vou passear, sabe? Eu vou fazer o que eu quero porque eu trabalhei e o dinheiro, mas não percebe que isso tem um custo. Se a pessoa, por exemplo, ela tem um gasto, aí, vamos supor, de R$ 50 por dia, vai chegar no final de 30 dias, ela vai ter gasto R$ 1.500. É mais do que um salário mínimo, às vezes a pessoa não ganha nem isso. Mas ela não percebe que as pequenas coisas ali estão levando o dinheiro embora, e muitas vezes se envolve com dívida, e empréstimo, e entra com a agiota, e muitas vezes prejudica até a própria família, começa a perder. Há pessoas que perdem a vida por causa de dívida, ou porque acaba sendo morto pelo credor, ou porque se mata mesmo, se vê numa condição de desespero tão grande que não consegue ver uma saída e acaba tomando aí uma decisão, muitas vezes a pior possível. Então é algo para a gente realmente pensar nesse assunto da questão financeira, porque ela pode trazer realmente grande dano para a gente, grande dano para a nossa família, sabe? E se, primeiro de tudo, talvez seja haver uma atitude de humildade, de reconhecer, não, eu tenho problema com isso, eu tenho compulsão, eu não consigo me controlar, eu preciso gastar, isso me faz bem, né? Porque realmente tem essa questão, a neurociência parece que fala sobre isso, sabe? A pessoa, quando ela faz ali uma compra, quando ela gasta ali o dinheiro, de alguma forma isso tem ali um efeito positivo no cérebro e muitas vezes, sei lá, cria um vício e a pessoa precisa estar o tempo todo ali gastando e gastando, não se controla. Eu já sou mesmo de artistas, sabe, que deram depoimento a respeito disso. Passava às vezes o dia inteiro comprando, enchia os braços de sacola e aí não conseguia comprar mais nada, mas queria continuar comprando, então o que pegava? Pegava aquela sacola toda, tudo novinho, jogava tudo fora para poder continuar comprando. Então é um sinal evidente que existe algum problema. Esse é um sinal, existem outros também, quando a pessoa está sempre ali no vermelho, com dificuldade, e enxerga, como eu disse antes, enxerga o problema nos outros. São as pessoas que tem que resolver para ela, que tem que arrumar dinheiro, que tem que dar um jeito, que tem que emprestar. Não é assim, sabe? Muitas vezes a pessoa, é verdade que tem pessoas que prosperam de uma maneira desonesta, mas tem outros que têm esse senso de administração financeira e por isso que conseguem avançar. A pessoa às vezes tem um problema tão grande com ela mesma e falta aí a percepção, a humildade para reconhecer e ela não consegue enxergar isso. A pessoa está roubando, não, eu não consigo, ela também não pode conseguir, mas não percebe que o problema está com ela mesma, que não tem ali aquela habilidade para controlar os pequenos gastos que vão muitas vezes ali levando todo o recurso e não percebe que às vezes é melhor a pessoa, para poder ter um pouco de estabilidade na vida, fazer um pouquinho de sacrifício durante um pouco de tempo e assim conseguir essa estabilidade, do que ficar fazendo sacrifício a vida inteira. Está sempre no vermelho, está sempre faltando às vezes o recurso para as coisas mais básicas, pagar a água, a luz, comprar comida, o gás, você está sempre com um problema nesse sentido. Por quê?
Porque muitas vezes o que vem em primeiro lugar é a diversão, é o passatempo, é ali as coisas que dão prazer e que tem o seu custo. E muitas vezes a pessoa não tem entrada suficiente de recurso financeiro para manter as duas coisas. E acaba faltando de algum lado. E aí muitas vezes prejudica a família. Né? Eu sou de pessoas que muitas vezes, por questão de envolvimento com dívidas, acabaram roubando até o dízimo de Deus. Não só na questão de não devolver o dízimo próprio, mas por conta de lidar com isso na igreja, lidava ali com a parte de tesouraria da igreja, e foi lá e pegou o dinheiro do dízimo, de oferta, para poder pagar lá a dívida, achando que ia conseguir repor esse dinheiro e acabou não conseguindo, e a coisa virou uma bola de neve e o problema ampliou. Então a gente precisa ter, talvez antes de tudo, essa atitude de humildade, de perceber que existe esse problema e dessa forma pedir a ajuda de Deus para conseguir resolver. Se precisar de uma ajuda profissional, psicólogo, não sei, para dar um auxílio nessa parte, não tem problema nenhum. O que não pode é a pessoa se manter nesse estilo de vida e achar que não está acontecendo nada, sendo que muitas vezes os problemas já estão até num nível descontrolado, que fica difícil de recuperar, prejudica a si mesmo, prejudica a família, sabe? Não cumpre a sua parte na questão financeira com Deus. Quando é alguém que não acredita em Deus, né, talvez isso daí, não, é claro que isso aí não vai ter peso, mas para alguém que diz que acredita em Deus, ela precisa ter sim esse cuidado na questão financeira de usar os seus recursos como Deus espera, atendendo sim as suas necessidades, mas evitando essa coisa de ostentação, como disse aqui no texto, fica comprando bugiganga, e saber que o recurso tem que ser usado para apressar a volta de Jesus, investir, sabe, entregar para os banqueiros, né? No contexto ali da parábola, a gente percebe que os banqueiros são os ministérios, sabe, que fazem a obra de Deus de tempo integral e que precisam de doações, que precisam dos recursos nossos para poder manter esse trabalho, sabe? Então, oferecer os recursos para esse ministério e também, claro, diminuir o sofrimento das pessoas, ajudar nas necessidades temporais de comida, de água, de roupa. São coisas que a gente precisa ter na nossa mente, porque é dessa forma que Deus espera que a gente venha usar o nosso recurso financeiro.